A chuva caía impiedosa sobre os degraus da igreja antiga quando a minha família me virou as costas para sempre. Expulsa por ousar amar Inês, a mulher que escolhi para casar, eu, Sofia Mendes, vi o meu mundo desmoronar-se num instante que marcaria a minha vida para sempre. O padre já tinha saído, as portas da igreja de São Miguel fechadas atrás de mim, e ali fiquei eu, aos 18 anos, com a mala pequena na mão e o coração em pedaços, enquanto meu pai gritava que eu nunca mais seria filha dele. A minha mãe chorava em silêncio, mas não olhou para trás. O meu irmão, o orgulho da família, cuspiu no chão antes de entrar no carro. Inês, a minha Inês, tinha desaparecido minutos antes, os olhos cheios de medo quando o segredo rebentou. Eu não chorei ali. Não podia. O vento frio de Sintra cortava-me a pele como uma faca e eu sabia que, se caísse agora, nunca mais me levantaria. Caminhei até à estação de comboios com as roupas molhadas coladas ao corpo, o bilhete para Lisboa queimando-me no bolso como uma promessa de sobrevivência. A viagem foi um borrão de campos verdes e casas brancas, mas na minha cabeça só ecoavam as palavras do meu pai: prefiro ver-te morta a ver-te com outra mulher. Cheguei à capital à noite, sem dinheiro, sem família, sem ninguém. Dormi na estação, enrolada num casaco velho que Inês me tinha dado meses antes, quando ainda sonhávamos com uma vida juntas longe dos olhares de Sintra. No dia seguinte, arranjei um emprego num café perto da Universidade de Lisboa. Servia cafés e bolos enquanto via os estudantes entrarem e saírem, cheios de sonhos que eu também queria ter. À noite, estudava à luz de um candeeiro roubado, decidida a tornar-me advogada. Precisava de ferramentas para lutar contra o que me tinha destruído. Os primeiros meses foram um inferno. A saudade de Inês consumia-me. Ela enviou-me uma carta uma vez, escrita à mão, a dizer que a família dela ameaçara com um internamento num convento se não voltasse para casa. Perdoa-me, Sofia, mas tenho medo, escreveu. Eu rasguei a carta e jurei que nunca mais dependeria de ninguém. Trabalhei como louca, limpei casas, servi mesas e inscrevi-me no curso noturno de Direito. Os professores notavam a minha determinação feroz. Tu tens fogo nos olhos, menina, disse-me um dia o professor Oliveira, especialista em direitos humanos. Eu não lhe contei a minha história toda, mas ele viu. Em 2 anos, consegui uma bolsa parcial e mudei-me para um quarto minúsculo em Alfama, onde as noites eram cheias de fado e de lágrimas que eu escondia. O meu primeiro caso voluntário veio aos 21 anos, numa associação pequena que ajudava jovens LGBTQ mais rejeitados pelas famílias. Defendi uma rapariga de 17 anos que o pai tinha posto na rua por beijar a namorada. Ganhei. O juiz olhou-me nos olhos e disse que a lei estava do nosso lado. Naquele momento, senti que a igreja de Sintra já não me controlava. Mas o preço era alto. Cada vitória trazia-me recordações. O meu irmão ligou-me uma vez, bêbado, a dizer que a mãe estava doente e que eu era culpada. Desliguei. Não podia voltar. Ainda não. A minha vida tornava-se um equilíbrio precário entre o passado que me perseguia e o futuro que eu construía com unhas e dentes. E, no meio de tudo, conheci Clara, uma colega de curso, mas isso é outra história que ainda não estava pronta para viver. 3 anos depois, já formada, entrei no escritório de um advogado famoso em direitos civis. O Dr. Ramos viu em mim o que eu não via, uma guerreira. Sofia, tu não defendes só casos. Tu defendes vidas, disse-me no primeiro dia. Eu sorri por fora, mas por dentro carregava o peso de Sintra. O meu primeiro grande caso foi contra uma escola que expulsara 2 alunas por comportamento impróprio. Ganhei em tribunal e o nome Sofia Mendes começou a circular nos jornais. A advogada das causas impossíveis, chamavam-me. Mas o sucesso trazia sombras. Um dia recebi uma carta anónima, volta para casa antes que seja tarde. Reconheci a letra do meu pai. Rasguei-a como tinha rasgado de Inês. A minha relação com Clara durou 2 anos, mas acabou em silêncio. Ela queria uma vida discreta, longe dos holofotes. Não aguento mais olhares, Sofia. A tua luta é demasiado grande para mim. Doeu, mas entendi. Eu não podia parar. O meu trabalho tornara-se a minha armadura.
Defendi casais em todo o país, em Coimbra, no Porto, até em aldeias perdidas do Alentejo onde o medo ainda mandava mais que a lei. Cada vitória era doce, mas cada derrota deixava cicatrizes. Uma mãe que me cuspiu na cara depois de eu defender a filha dela. Um pai que me ameaçou de morte no corredor do tribunal. Eu aguentava. Porque sabia o que era ser abandonada diante de Deus e dos homens. Aos 26 anos, abri o meu próprio escritório em Lisboa. Pequeno, mas meu. As clientes chegavam em segredo, muitas vezes à noite, com os olhos vermelhos de choro. A minha família não aceita, diziam todas. Eu ouvia, abraçava e lutava. Mas o passado não me largava. O meu irmão casou, teve uma filha, e eu sou pela internet. A minha sobrinha chamava-se Maria, como a minha avó. Doía imaginar que ela nunca saberia quem eu era. Uma noite, depois de um caso particularmente duro, uma rapariga espancada pelo irmão mais velho por amar outra mulher, desabei. Bebi demais e liguei para o número antigo de casa. A minha mãe atendeu. Sofia? Perguntou com a voz trêmula. Não falei. Desliguei a chorar. Não podia voltar. Ainda não. O caso que mudou tudo chegou por e-mail. Duas jovens de Sintra, 19 e 20 anos, queriam processar as famílias por discriminação. Uma delas era sobrinha da minha antiga professora de catequese. O nome da outra era Inês. Não a minha Inês, mas o nome bastou para me fazer tremer. Aceitei. Sabia que significava regressar. Fiz as malas, reservei o comboio e, 10 anos depois, voltei à terra que me tinha cuspido. A estação de Sintra cheirava a pinheiros e a memórias. O táxi deixou-me diante da igreja. Os degraus estavam secos agora, mas eu ainda via a chuva. Entrei no café em frente e pedi um galão. O empregado olhou-me 2 vezes. Sofia Mendes? A filha do Dr. Mendes? Assenti. Ele baixou os olhos. A notícia corria mais depressa que o vento. O tribunal de Sintra estava cheio no primeiro dia. As duas raparigas, Ana e Beatriz, sentavam-se ao meu lado, de mãos dadas por baixo da mesa. A família de Ana ocupava a primeira fila, o pai de rosto vermelho de raiva. O meu próprio pai estava lá, ao fundo, de braços cruzados. Não me olhou. O juiz abriu a sessão e eu levantei-me. A minha voz não tremeu. Excelência, hoje não defendemos só duas jovens. Defendemos o direito de amar sem medo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O advogado da outra parte, um velho conhecido do meu pai, atacou com tudo. Isto é uma afronta à família tradicional portuguesa. Eu respondi com fatos, com leis, com testemunhos. Mas por dentro, cada palavra era uma facada no peito. Na pausa, o meu irmão aproximou-se no corredor. Vais destruir-nos a todos, Sofia. A mãe está no hospital por tua causa. Mentira. Eu sabia. Mas doeu na mesma. Nessa noite, fui visitar a minha mãe. Ela estava fraca, sentada na cama. Filha, porquê? Perguntou. Eu segurei-lhe a mão. Porque não consigo viver a mentir, mãe. Porque amar outra mulher não me torna menos filha. Ela chorou, mas não me abraçou. O meu pai entrou no quarto e mandou-me sair. Tu escolheste o demónio. Saí com o coração em pedaços, mas determinada. O caso ganhou contornos nacionais. Jornais de Lisboa enviaram repórteres. A advogada expulsa regressa para lutar, titulevam. As ameaças começaram. Cartas anónimas na porta do hotel. Pedras atiradas à janela. Uma noite, Inês, a verdadeira, a minha Inês, apareceu no meu quarto. Mais velha, casada com um homem por conveniência, 2 filhos. Eu vi-te nos jornais. Vim pedir desculpa. Conversámos até de madrugada. Ela confessou que nunca tinha deixado de me amar, mas que o medo a vencera.
Tu foste mais forte, disse. Eu não respondi. Beijei-lhe a testa e mandei-a embora. Não podia voltar atrás. O julgamento intensificou-se. Testemunhei sobre o meu próprio abandono. O juiz ouviu em silêncio. O pai de Ana gritou no tribunal: ela é uma aberração. Eu levantei-me e respondi: a aberração é o ódio que ensinam aos filhos. O público aplaudiu. Mas em casa, a minha família pagava o preço. O consultório do meu pai perdeu clientes. O meu irmão foi despedido de uma empresa conservadora. Eles culpavam-me. E eu começava a questionar se valia a pena. A meio do julgamento, recebi um telefonema da minha sobrinha. Tinha 11 anos e ligou em segredo. Tia Sofia, és mesmo tu? A avó chora quando vê o teu nome no jornal. Falei com ela durante meia hora, contando-lhe histórias de quando eu era pequena. Um dia vais entender, disse-lhe. Desliguei a chorar. Nessa mesma tarde, o advogado da outra parte propôs um acordo. Eu retirava o caso e a minha família voltava a falar comigo. Recusei. Não negocio a dignidade delas. O meu irmão apareceu no hotel à noite, bêbado. Tu destruíste-nos. Volta para Lisboa e deixa-nos em paz. Empurrou-me contra a parede. Eu não reagi. Apenas disse: eu também fui empurrado uma vez. Diante da igreja. Lembras-te? Ele saiu a bater com a porta. O caso chegou ao clímax quando Beatriz, uma das minhas clientes, tentou suicídio. O pai dela tinha-a espancado depois de uma sessão. Eu corri para o hospital. Ana estava lá, desfeita. Não aguento mais, doutora Sofia. Abracei-a, vamos ganhar. Por ti. Por todas nós. A imprensa explorou o incidente. A opinião pública virou-se. Até alguns vizinhos de Sintra começaram a falar abertamente. Mas o meu pai fez uma declaração pública na igreja: a minha filha escolheu o caminho do pecado. Reze por ela. As palavras doeram mais que qualquer soco. Nessa noite, sozinha no quarto, pensei em desistir. Peguei no telemóvel e quase liguei a aceitar o acordo. Mas depois lembrei-me dos degraus molhados. Lembrei-me de Inês a fugir. Lembrei-me de mim mesma aos 18 anos, sozinha no mundo. Não. Não desistiria. No dia seguinte, entrei no tribunal com a cabeça erguida. Excelência, peço que se ouça a vítima Beatriz Silva. A jovem testemunhou entre lágrimas. O juiz suspendeu a sessão por compaixão. Eu sabia que estávamos perto do fim. O meu pai apareceu no escritório improvisado que eu montara numa sala emprestada. Sofia, para. A tua mãe está a morrer por tua causa. Olhei-o nos olhos pela primeira vez em 10 anos. Não, pai. Ela está a morrer porque vocês escolheram o orgulho em vez do amor. Ele saiu sem dizer mais nada. Eu fiquei a tremer. Mas não recuei. A sentença saiu numa manhã de sol cruel. O juiz deu-nos razão em tudo. As famílias foram condenadas a indemnizações e a cursos de sensibilização. Ana e Beatriz abraçaram-se a chorar. A sala aplaudiu. Eu sorri, mas por dentro sentia um vazio. Tinha vencido. Mas perder a família para sempre. O meu irmão enviou-me uma mensagem: nunca mais te dirijam a palavra. A minha mãe não respondeu às minhas chamadas. Eu voltei para Lisboa no comboio da tarde, com o coração mais pesado que na ida. No escritório, as clientes continuavam a chegar. Mais casos, mais vitórias. Mas eu mudara. Comecei a falar abertamente da minha história em conferências. Fui abandonada diante da igreja porque amava uma mulher. Hoje defendo quem ainda sofre o mesmo. As palmas eram muitas, mas as noites solitárias também. Inês ligou-me uma vez. Vi a notícia. Estou orgulhosa de ti.
Conversámos como velhas amigas. Ela divorciara-se. Os filhos estavam bem. Talvez um dia possamos tomar um café, disse. Eu respondi que sim, mas ambos sabíamos que o passado era demasiado grande. O meu pai morreu 6 meses depois. Ataque cardíaco. Não me deixaram ir ao funeral. Fiquei em Lisboa, sozinha no apartamento, a olhar para uma fotografia antiga onde estávamos todos felizes. A minha sobrinha enviou-me uma carta escondida. A avó disse que te ama, mas tem medo. Eu respondi com outra carta. Um dia vais entender que o amor não tem regras. A vida continuou. Ganhei mais casos. Abri uma linha de apoio para jovens rejeitados. O meu nome tornou-se referência nacional. Mas o preço era real, perdi amigos de infância. Perdi a casa onde cresci. Perdi a possibilidade de ser ti abertamente. E, acima de tudo, perdi a ilusão de que a verdade cura tudo. A verdade liberta, sim, mas também isola. Numa noite de insônia, escrevi no diário: valeu a pena? Ainda não sabia a resposta. 2 anos depois, voltei a Sintra por outro caso. Uma rapariga de 15 anos, ameaçada de internamento pela família. Encontrei-me com Ana e Beatriz, agora casadas civilmente e felizes. Tu mudaste as nossas vidas, doutora Sofia, disseram. Eu sorri. Mas quando passei diante da igreja, parei. Os degraus continuavam iguais. Sentei-me ali, como há 12 anos. Desta vez, não chovia. O sol aquecia-me o rosto. Uma mulher passou com a filha pequena. Olhou-me e sorriu. Boa tarde, doutora Mendes. O reconhecimento já não doía. A minha mãe finalmente aceitou encontrar-se comigo num café neutro. Estava mais velha, mais frágil. Perdoa-me, filha. Eu tinha medo do que as pessoas diziam. Abracei-a. Não foi um reencontro perfeito. Ainda havia silêncios. Ainda havia mágoa. Mas era um começo. O meu irmão nunca mais falou comigo. Aceitei. Nem todas as pontes se reconstroem. Hoje, aos 30 anos, continuo a lutar. O meu escritório cresceu. Tenho uma equipa. E, sim, voltei a amar. Clara regressou à minha vida, mais madura, mais forte. Vivemos juntas num apartamento com vista para o Tejo. Não é perfeito, mas é nosso. Quando acordo ao lado dela, lembro-me dos degraus da igreja e agradeço. Porque aquele abandono foi o início da minha liberdade. A verdade tem um preço. Eu paguei-o. Mas também colhi os frutos. E agora, quando defendo uma nova cliente, digo-lhe sempre: escolhe-te a ti mesma. O resto arranja-se. Porque eu escolhi. E sobrevivi. Será que a família deve sempre vir em primeiro lugar, mesmo que isso signifique negar a nossa verdadeira identidade? Verdadeiro ou falso?